Eu tenho certeza que você já pelo menos ouviu falar sobre Steins Gate. Steins Gate que pra mim é o melhor anime já feito até hoje na história. Agora, tendo tantas obras de artes como Demon Slayer, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Naruto, One Piece, blá blá blá, por que diabos Steins Gate é o melhor anime já feito? E começa agora essa análise. Se você não assistiu ainda Steins Gate, esse vídeo aqui vai estar cheio de spoiler, então eu sugiro que você assista primeiro e depois volte para esse vídeo para concordar comigo. Caso você não se importe com spoiler, fica aí, ó. Steins Gate se baseia numa pessoa que supostamente veio aqui no ano de 2000, 2001, um viajante no tempo chamado John Titor, que veio do ano de 2036 para buscar um certo aparelho chamado IBM 5100, que é o único que consegue descriptar algumas coisas lá no futuro. Só que esse aparelho ele iria buscar no ano de 1976, mas ele passou em 2000, 2001, 2002, aí por volta dessa época, somente porque queria mostrar pra gente o que iria acontecer no futuro. Ele ainda envia algumas fotos da máquina do tempo e tal, tira algumas dúvidas e ele diz que só é possível ele ir pro ano de 2001 porque ele sabia que ninguém acreditaria nele. Bom, continuando, o que isso tem a ver com Steins Gate? Basicamente, se você entende a história de John Titor, você vai entender muito melhor o desenvolver do anime, porque uma das coisas que John Titor fala são sobre os multiversos, que existem vários e vários universos e que a gente está preso em um, e na linha do tempo que ele tá, outras coisas aconteceram, como exemplo, placares de jogos de futebol são diferentes e tal. No anime, o Ocarin ele é um cientista maluco, mas que ele não é um cientista maluco, ele quer ser um cientista maluco. Acaba que ele tem um laboratóriozinho lá, que ele faz alguns experimentos, alguns gadgets. Só que nesse meio tempo ele acaba realmente criando uma máquina do tempo. Mas não é uma máquina do tempo que você viaja no tempo, que nem a gente vê em filmes e séries, que o cara vai 100% pro passado e ele muda toda a realidade. Não. Nessa versão, ele tem um telefone micro-ondas que ele envia mensagens e as mensagens vão pro passado e isso faz com que ele altere a linha do tempo em que ele está. Então vamos supor que você enviou uma mensagem para você mesmo no passado dizendo não vá pra escola e você no dia seguinte não foi pra escola. Basicamente é isso. Numa linha do tempo você foi, na outra linha do tempo você não foi. E se você não entendeu o anime quando você assistiu, ou se você ainda não assistiu, basicamente ele vai mudando de linha do tempo até acontecerem diversas coisas e ele chegar a um ponto em que um evento fixo é obrigado a acontecer. Spoiler, avisado, a morte da Mayumi. Se você não entendeu por que a Mayumi fica morrendo, até mesmo em outras obras de ficção científicas, como em Doutor Estranho, What If, existe um momento, um ponto fixo em que, dada as consequências das coisas, algo é obrigado a acontecer. E não importa o que você faça ou quanto você tente mudar isso, isso vai acontecer de uma maneira ou de outra, porque as coisas estão literalmente destinadas a acontecerem assim. O ponto principal da loucura do Ocarin depois realmente é da morte da Mayumi, isso fica claro no decorrer do anime, mas principalmente porque pra gente parece algo simples, mas ele viveu aquilo repetidamente, muitas e muitas vezes, tentando de diversas formas, e ele via sempre a Mayumi morrendo. Isso fez com que ele enlouquecesse, e é normal ele enlouquecer daquela maneira. Se você assistiu a segunda temporada de Steins Gate, você vai ver um Ocarin muito mais sombrio por conta da morte da Chris, ou da falta de felicidade que ele tinha, porém com a Mayumi viva. E esse Ocarin é um Ocarin que grava um vídeo pro Ocarin da nossa linha do tempo, falando sobre o que ele teria que fazer para alterar aquela realidade. Isso é impressionante, porque em Steins Gate Zero, esse Ocarin aparece e a gente entende muitas e muitas coisas, e para mim essa segunda temporada foi essencial de existir. As únicas pontas um pouquinho soltas que tinham ficado nesse anime na primeira temporada de Steins Gate foram completamente encerradas com Steins Gate Zero. O que eu mais gosto em Steins Gate é o fato de como um grito no primeiro episódio se torna extremamente importante num dos últimos episódios da temporada. E eu gosto de Steins Gate porque ele também alimenta muitas e muitas teorias da conspiração, como por exemplo a própria CERN, que se você não sabe, ela realmente existe. Obviamente que não é daquela maneira que é apresentada no anime, mas ela existe. Agora, sobre o desenvolvimento dos animes, é outro ponto que eu adoraria tocar aqui, porque eu acho esse desenvolvimento uma das peças chaves para toda a obra. A Makise Cristo, ela é maravilhosa. O Ocarin, ele é maravilhoso também. São personagens que têm as suas personalidades. São personalidades muito, muito fortes.
O Daru também e a Mayumi, você vê coisas que saem um pouco do clichê. Obviamente, em muitos momentos você fica um pouco estressado com as decisões que o Ocarin toma, com as coisas que ele fala e até mesmo com a própria Chris. Só que você entende o lado dos dois porque eles são seres humanos. A gente está acostumado com aquele clichê dos animes, do protagonista ser aquele cara que vai fazer tudo bem ou então fazer tudo mal e melhorar. Não, ali cada um comete os seus erros e tá tudo bem. O Ocarin faz as besteiras dele, a Chris faz as besteiras dela, o Daru também. E eu acredito que Steins Gate puxa muito esse lado humano dos personagens do anime. Na obra também tudo é muito bem explicado. De alguma maneira você vai acabar por entender, como por exemplo como as mensagens são enviadas para o passado por meio lá do micro-ondas, o porquê a banana gel acontece. A Chris ela acaba até usando o exemplo ali da esponja, né, e a água, porque a gente não tinha ideia realmente como acontecia aquela parte da banana gel. E para um anime de viagem no tempo, as coisas elas são tão bem introduzidas de pouco a pouco que Steins Gate acaba se tornando até mesmo um pouco lento no começo da temporada. Muitas pessoas abandonam porque não tem nada acontecendo, ou não estão entendendo nada, e estão esperando que alguma coisa melhor aconteça e acaba sem esperar um pouquinho mais, que é o essencial, que as coisas realmente acontecem. Outra coisa também que a gente tem que pensar é que ele começa a andar em diversos universos. E nesses universos algumas coisas mudam, outras não, mas tudo se baseia realmente no fato em que ele enviou uma mensagem para o passado e alterou tudo. E isso, na minha opinião, sai muito da casinha daquilo que a gente está acostumado. Porque normalmente viagem no tempo, o cara volta para o passado e tá tudo bem. Mas não, nessa versão, em Steins Gate, ele envia uma mensagem para o passado e a linha do tempo se move. Esse é o principal que você tem que entender. O anime, do começo ao fim, ele é perfeito. A falta de velocidade dele é devido às coisas serem muito bem explicadas e precisarem ser assim lentas. Porque se fosse um pouquinho mais rápido, acabou, ninguém ia entender nada e o anime ia passar batido. Até mesmo o desenvolvimento da parte do romance da Chris e do Ocarin é perfeito. Se você ainda não assistiu Steins Gate, primeira coisa que eu te recomendo, vai ver rapidinho, uma coisa bem rápida assim, um vídeo de 5 minutos, ou procura só saber aí no fórum sobre John Titor, as coisas que ele falou e não falou. E se você já assistiu, você sabe por que eu tô falando que Steins Gate é uma masterpiece. As coisas estão nos pequenos detalhes, como por exemplo, a menina lá enviar um e-mail pro passado e do nada o IBN 5000 sem sumir, isso levanta dúvidas. É normal, as coisas, algumas são muito na cara e outras obviamente que precisam ser melhores explicadas. Por isso que o desenvolvimento no começo ele é um pouco lento, mas ainda assim é o anime perfeito. Eu recomendo você também assistir Steins Gate Zero, porque o Ocarin do futuro é um Ocarin completamente diferente daquele que a gente está acostumado, o Rogo Kyoma, e faz com que a gente entenda 1000% depois sobre aquela mensagem enviada para o passado e por que dele querer evitar aquilo tudo que aconteceu. Então, meus amigos, daqui a pouco sai vídeo novo, se inscreve aí e tamo junto.